Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Vinícius, do Escritório de Evidências da Secretaria de Educação de São Paulo, e hoje eu tô aqui para gravar nossa quarta aula, nosso quinto vídeo, em que vamos falar sobre medidas de posição e a gente vai debater o que é isso e o que está relacionado com a nossa jornada da estatística descritiva e da introdução à análise de dados. Lembra que nas outras aulas a gente estava focado na distribuição da nossa variável e principalmente na parte gráfica dessa distribuição. Hoje a gente está interessado nas medidas numéricas em que me dão a posição da minha variável, do meu dado. E então vamos cortar aqui para os nossos slides e eu sempre começo falando qual que é a nota média, perguntando qual que é a nota média da minha sala de aula, e a medida de posição vai me ajudar muito para responder essa pergunta, mas não só esse tipo de pergunta, mas também uma pergunta do tipo, qual que é a nota central da minha sala de aula, ou seja, em que 50% dos alunos tiraram menos do que essa nota, e os outros 50% tiraram mais do que essa nota. Qual que foi a nota em que determina os 25 alunos que tiraram a menor nota, 25% dos alunos que tiraram a menor nota, ou os 25% que tiraram a maior nota, e assim sucessivamente. Note que a medida de posição ela só vai fazer sentido apenas para variáveis associadas a um número, ou seja, variáveis quantitativas. Não faz sentido eu falar a média de mulheres. Faz sentido eu falar a quantidade de mulheres, nota de mulheres, ou seja, variáveis quantitativas. Não faz sentido falar de variáveis qualitativas, de medidas de posição. Então vamos começar falando das três principais medidas de posição. A primeira é a média aritmética, em que nada mais é do que eu somar todos os valores possíveis, todos os valores que aparecem, e eu divido pelo total deles. Então, a nota média da minha sala de aula, eu pego a nota do aluno 1, a nota do aluno 2, a nota do aluno 3, a nota do aluno 4 e a nota do aluno 5, somo tudo isso e divido por 5, que é o total de alunos que eu estou considerando aqui nesse breve exemplo. Note que você já tinha utilizado essa média aritmética para, por exemplo, calcular a sua média do semestre ou a sua média do ano. Você pega a sua nota da prova A, a nota da prova B, soma as duas e divide por 2. Por exemplo, você conseguir a sua nota média. A gente pode também ponderar pela frequência de cada valor. O que seria isso? Eu pego essa frequência, na verdade, quantas vezes aparece dividido pelo total de vezes. O que era isso? Era a frequência relativa. E no nosso caso, essa frequência relativa vai ser o peso de cada um desses valores. Então, vamos supor, eu pego, lembra das notas lá da época da escola, você queria calcular a nota média e a prova parcial, a P1, ela valia 40% e a P2, a prova final, valia 60%. O que você fazia? Você pegava a nota que você tirou na P1 e multiplicava por 0,4, ou seja, 40%. E você somava com a média a nota que você tirou na P2, na prova final, e multiplicava por 0,6, que é o peso dessa prova final. E você somava os dois. E nisso você pegava a sua média ponderada, colocando pesos em cada um desses valores. Esses conceitos são bem similares, né? A média aritmética e a média ponderada. Note que a média aritmética nada mais é do que uma média ponderada, mas no caso em que todos os seus valores têm o mesmo peso. A mediana é outro tipo de... Passando para outra medida de posição, né? A mediana é a medida em que vai verificar o centro exatamente no meio, o centro no sentido literal da sua distribuição. Ou seja, você distribui os seus dados de forma ordenada. Como a gente está falando de variáveis quantitativas, a gente consegue ordenar esses dados, né? 1 menor do que 2, que menor que 3, que menor que 4 e assim sucessivamente. E você pega o valor em que vai ser os primeiros 50% ou os últimos 50%. No sentido de os valores menores do que a mediana vão ser
são 50% dos valores, né? 50% das suas observações. E os outros 50% estão acima da sua mediana. Então, é exatamente no meio, é nesse sentido, em que divide exatamente com 50% para a esquerda, ou seja, menor, e 50% para a direita, ou seja, maior. E quartil é outra medida de posição, em que nada mais é do que você divide a sua distribuição, o seu conjunto, os seus dados de forma ordenada, você divide esse conjunto ordenado em 4 partes iguais. Quartil, a gente está falando de quartil, né? 4. Então, a gente divide em 4 partes iguais. Então, o primeiro quartil vão ser os primeiros 25%. O segundo quartil vão ser os primeiros 50%, né? 25 mais 25. O terceiro quartil vão ser os primeiros 75%. 25 mais 25 mais 25. E o quarto quartil vão ser os primeiros 100%, né? 25 mais 25 mais 25 mais 25. Ou seja, vão pegar esse quarto quartil, vai pegar todo o seu conjunto ordenado. Então, eu só trazendo algumas observações sobre as medidas de posição, a média pode ser traiçoeira porque ela está suscetível, ela está volátil a valores discrepantes, ou seja, a valores que não são muito maiores do que você está acostumado ou muito menores do que você está acostumado. Em linhas gerais, é isso. Como assim? Se eu quero ver a renda média da minha sala de aula e eu pego a maioria dos meus alunos recebem uma renda por mês de R$1.000. Mas tem uma pessoa que recebe uma renda de R$9.000. Esse R$9.000, ele vai alterar, ele vai mudar a sua renda média da sala de aula, o que pode confundir, o que pode enganar o analista, o pesquisador, a pessoa que está olhando esses dados. A mediana, por outra vez, ela vai pegar sempre o centro, ou seja, exatamente no local em que 50% das suas observações vão estar com menor renda média, no nosso exemplo, e os outros 50% vão estar maiores do que essa renda média. Então, você vai poder ter olhar os seus dados de uma forma muito melhor quando tem, por exemplo, os valores discrepantes com a mediana, dado que a média ela é traiçoeira, ela é volátil, ela é suscetível a esses valores discrepantes. O segundo ponto de observação é que a média e a mediana eles dão informações sobre a simetria da distribuição, principalmente quando a média é igual à mediana, o que significa que a distribuição é simétrica, certo? Então, o seu ponto médio vai ser igual, ou seja, a média vai ser igual ao seu ponto central no sentido literal da palavra. E o terceiro ponto é como achar os quartis. Óbvio que o Excel ele vai ter uma função fácil para você achar os quartis, mas a ideia por trás do que está rolando nos quartis nada mais é do que você ordena os dados, né, do menor para o maior, e você divide esse conjunto ordenado em 4 partes iguais. Lembra, a gente está falando de quartis, né? 4. E o primeiro quartil ele vai ter esses primeiros 25%, ou seja, se na minha sala de aula o primeiro quartil da minha nota da prova for 3, ou seja, os 25% dos alunos que tiraram as menores notas tiraram até 3. Aí o segundo quartil é 5. 50% dos meus alunos que tiraram as menores notas tiraram até 5. E assim sucessivamente. A gente acha até os 75% e até o final, que vão ser todos os de 0 a 10, vai ser 10. Se alguém tirou 10, né? Óbvio. Vai ser a nota maior. Agora vamos ver essas medidas de posição num exemplo. Então, vamos pegar o número de escolas por diretoria de ensino, por exemplo. E lembra, a gente está falando de uma variável quantitativa, né? Número de escolas, discreta, porque a gente não pode ter 1,5 escolas. A gente pode ter só apenas números inteiros de escolas. Por diretoria de ensino. E vamos calcular essas medidas de posição. O mínimo são 15 escolas. Então, a diretoria de ensino que recebe o menor número de escolas recebe 15 escolas. O máximo, por sua vez, recebe o maior número de escolas, que a diretoria de ensino recebe 111 escolas. Agora vamos para a parte interessante, que é do primeiro, segundo, terceiro quartil, que nos fala que 25%, ou seja, o primeiro quartil, da diretoria de ensino abrangem até 38 escolas. 50% até 61. Lembra que o segundo quartil é a mediana.
Pause o vídeo e veja como esses dois conceitos estão relacionados. Segundo quartil, a gente está pegando os primeiros 50%, ou seja, o que está de restos também são 50%, e a mediana está pegando o ponto central, em que 50% das observações tem número menor ou igual a essa mediana, e 50% tem maior ou igual a essa mediana. É a mesma coisa, mediana e segundo quartil. Mas pause o vídeo para entender o porquê. Terceiro quartil, a gente pega até os 75% das escolas. 75% das diretorias de ensino abrangem até 80 escolas. E a outra medida de exposição, talvez até a mais importante, que é a média de escolas por diretoria de ensino, que é de 59,4. A gente consegue ter uma ideia de como é a distribuição do número de escolas por diretoria de ensino, mas vamos traçar o histograma para ver graficamente o que é isso. Lembre que, comparando que a média sendo igual à mediana, a gente tinha distribuição simétrica. E no nosso caso, a média e a mediana são bem similares, né? Mas a análise do histograma nos permite indicar que essa distribuição ela é um tanto quanto desequilibrada. E isso só é possível quando a gente utiliza e a gente verifica os quartis do número de escolas por diretoria de ensino. Note que, por exemplo, a gente tem um número muito alto, um pouquinho mais de 15 diretorias de ensino, que tem, vamos ver aqui, entre 80 e 90 escolas. Ao passo que a gente tem um número relativamente baixo, de aproximadamente 6 diretorias de ensino, em que tem entre 50 e 60 escolas. Enfim, são formas de complementar a análise da distribuição da sua variável quantitativa. A gente utiliza sempre a parte gráfica, principalmente com histograma, e a gente utiliza as medidas de posição para entender numericamente onde estão esses pontos-chave. Ponto médio, o ponto central, os primeiros 25%, os últimos 25%, e assim sucessivamente. Bom, isso era tudo que eu tinha para falar hoje. Na próxima aula a gente vai ver como os nossos dados, a gente continua vendo a distribuição dos nossos dados, mas como esses dados estão esparramados, quanto eles estão espalhados dentro do nosso intervalo, dentro da nossa distribuição. Então é isso, pessoal, esse foi nosso vídeo. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela visualização e até a próxima.